Hello! Olá a todos! Boa tarde, novamente, sim, sou eu. De novo, Leonardo Kitsune, piloto de Eva Ranzinza na fita, esse sou eu. Olá a todos, eu sou o Leonardo Kitsune, hoje eu não estou com o Rafa, ele estaria aqui. Não estou com o Rafa, porque o Rafa várias pessoas aqui, hoje é só o Léo Kitsune, exatamente. Várias pessoas aqui do Geek Here vão para coisas especiais e eu tenho outras coisas para fazer, então eu estou aqui levando nas costas o peso das lives do Geek Here e hoje o GPS sou só eu. Normalmente o nosso programa sou eu e o Rafa, então não se acostumem apenas comigo, sempre vai ter o Rafa aqui. Certo? O GPS, como vocês sabem, é o nosso... Opa, peraí. Guia Pop de sobrevivência. Isso. Que é o nosso giro de notícias pelas notícias da semana no site geekhere.com.br. Então, eu vou falar aqui dos destaques da semana que teve coisas. Léo só na labuta. Tamo aqui na labuta, rapaz. O pessoal também tá na labuta, mas em outra labuta. Então, valeu, Gil. Gil estava aqui supervisionando pra ver se os ajustes estavam certos. Os ajustes estão. Então, vamos nós. Essa semana teve várias coisas, vários bagulho. Começou, inclusive, a semana com polêmicas, continuou com outras polêmicas. Então, a gente vai falar de todas essas polêmicas, certo? E teve alguns destaques também que eu já comentei em forma de review no site do geekhere.com.br. Mas eu vou comentar aqui também porque, né, houve a estreia e tudo mais. Por exemplo, muito bem, esse é o Gil, essa é a Vanessa, eu ia falar Vicky, Vanessa. Eu sou as duas. Você que fez o dinossauro? Foi o Clayton. Foi o Clayton? Foi. Olha o dinossauro do Clayton, olha só. Esse aqui é o Kohai comendo a marmita dele. Enfim, comentando o primeiro destaque do dia, que foi hoje, que foi o aniversário de 25 anos do Pokémon. A conta do Pokémon postou um vídeo comemorando, que na verdade é uma montagem com as fases, né, do anime, porque são 25 anos do anime do Pokémon. E eu me senti completamente desconectado. Por exemplo, essa fase aqui, Rubi Safira, eu não assisti nada disso. A fase Diamond Pro, eu não assisti nada disso. Eu vi uno poquitozinho dessa fase, Sol e Lua, que tava legal, porque eu me interessei porque a animação tava diferente. E agora eu tô muito surpreso com esse time. Pera aí. Esse time aqui, bicho. Olha isso. Dragonite, Lucario, Gengar, esse bicho que eu nunca lembro o nome. E o Surfetch e o Pikachu, porque, né? É o Pikachu. Rapaz, é um belíssimo time o time atual do Ash, né? E ele foi campeão, não foi? Eu tô maluco ou ele foi campeão? Um time competente. Eu acho que ele ganhou algum bagulho aí, se eu não me engano. Não foi? Foi campeão, exatamente. Plaquinha muito legal. Plaquinha é o máximo. Eu preciso de uma plaquinha pra esses momentos, assim, pra eu levantar. Um instante, por favor. Campeão da Liga de Alola. Não vi a plaquinha aí, a plaquinha passou. Chegou depois, porque tava com problema de áudio, a gente colocou uma placa aqui. Aguarde um instante. Ó, campeão da Liga de Alola. Ele foi campeão, tipo, da primeira Liga de Alola que existiu em Alola, não é? Então, parabéns pro cara. Alguma coisa aconteceu. Não tá aparecendo pra vocês, é isso? Não aparece na... não. Não aparece na captura. Que coisa estranha. Mas, enfim... Esse é o vídeo do Pokémon comemorando o aniversário de 25 anos. Vamos falar agora de séries, certo? Em seriados de TV. Esta semana teve a estreia de Cavaleiro da Lua, certo? Eu fiz a minha review, se você não leu ainda a minha review do Cavaleiro da Lua, ela está completinha aqui, onde eu tento falar sobre a série independente da adaptação do personagem que eu gosto muito, e no finalzinho eu falo da adaptação do personagem que simplesmente mudaram completamente o Cavaleiro da Lua. Não é o Cavaleiro da Lua. Se você gosta do Cavaleiro da Lua, não sei quem gosta do Cavaleiro da Lua, além de mim, alguém em algum lugar deve gostar, mas são poucos. Esse não é o personagem que você gosta. Tem ótimas fases do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, certo? Eu recomendo demais a fase do Jeff Lemire, que é uma das que eu mais gosto, e ter a fase do Bendis, uma minissérie do Brian Michael Bendis de 12 edições.
E é bem legal. Mas o seriado está ok. O seriado está naquele padrão seriado Disney Plus. Ele tá mais ou menos no nível, se isso é alguma coisa que vale pra você, ele tá mais ou menos no nível do Gavião Arqueiro. É uma coisa que eu fico pensando que ele podia ser mais do que isso. Ele podia ser mais do que o Gavião Arqueiro, sabe? Mas depois, na mesma semana, eu assisti Morbius. E aí eu percebi o quanto eu estava sendo ingrato. Mas eu vou chegar lá. Kitsune é o fã original do Cavaleiro Tonho da Lua que eu conheço. É o único. Eu sei disso. O Cavaleiro da Rua. Cavalheiro da Rua. Grande Cavalheiro da Rua. Eu não sei nem se eu gosto desse uniforme dele. Porque eu sei que tem toda a lógica ali da coisa mística e tal. Eu preferia que fosse um cara com um capuz. Porque parece muito mais um cara que tomou uma decisão idiota de virar um herói do que um guerreiro místico, representante das trevas. Nem das trevas, né? Mas enfim. A Disney mira um público infanto-juvenil. Então, sim e não. É um pouco isso. Ela mira... Eu sei o que a Disney mira. Vocês já passaram pela... Vocês têm Disney Plus? Eu tenho zero referência sobre ele, então pra mim tá bueno. Então, exatamente. Se você não tem nenhuma ligação com o Cavaleiro da Lua, é um personagem completamente novo. O que eu tava dizendo, vocês já passaram pela home do Disney Plus? O Disney Plus parece que tudo que ele quer é ser uma experiência agradável. Tudo é bom, tudo é gostoso, tudo é bonito, tudo é edificante. Me parece que tudo que a Disney e a Disney Plus fazem tenta ser universalmente bom. Então, se você é um grande fã do personagem, você vai gostar das referências. Se você nunca leu, é perfeito. Se você é adulto, tem um pouquinho de terror. Se você é criança, tem piadinha. Se você gosta de violência, tem matança. Se você não gosta tanto de violência, a matança nem é tão grave assim. Eles tentam tudo. Às vezes é maravilhoso. Às vezes é só uma salada de nada. O Cavaleiro da Lua tá ali. Tá navegando na salada de nada. Então... House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, tem data de estreia revelada. As 8 temporadas de Game of Thrones foram um marco na televisão mundial e transformaram a série em um dos maiores fenômenos da cultura pop dos últimos anos. Mas a história ainda não chegou ao fim. A plataforma HBO Max está preparando uma atração derivada que pode ser um sucesso ainda maior. Vem aí House of the Dragon, que se passará 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones e irá mostrar a era de ouro do clã Targaryen, que dominava a tudo e todos com o auxílio de seus poderosos dragões. Depois do primeiro teaser, divulgado em outubro do ano passado, pouco se ouviu sobre a nova série, mas agora a sua data de estreia finalmente foi revelada. E será 21 de agosto, August 21, vai ser essa série desse lindíssimo abacaxi de fogo. O elenco conta com Matt Smith, que está também em Morbius, Millie Alcock, Olivia Cook, Paddy Considine, que serão os protagonistas da série. House of the Dragon será exibida no HBO Max, o que eu acho legal, porque eu não tenho HBO, mas eu tenho HBO Max, porque me passaram uma senha do HBO Max. House of the Dragon! Se vocês não conhecem House of the Dragon, o negócio é que é o seguinte, existe todo um background em Canção de Gelo e Fogo, e a família da Daenerys, tipo, tudo que acontece em Canção de Gelo e Fogo, Crônicas de Gelo e Fogo, e Game of Thrones, acontece por conta de uma revolução que derruba a família da Daenerys. Então, existe a era do domínio da família Targaryen. Eu não sei, sinceramente, exatamente em que ponto que será essa história. Ela é 200 anos antes, então não vai ser a conquista. Porque a conquista dos Targaryen... Deixa eu fazer o seguinte. Casa do Patrick. Deep Lore Kitsuniverso. Só quem me segue no Twitter sabe do que ele está falando. Ó. Enfim, o que eu ia falar é o seguinte. Pequeno background sobre o Kitsuniverso, inclusive. Um pouco mais de lore sobre o Kitsuniverso. Inclusive é sobre lore. Eu não gosto. Eu não gosto, o que eu quero dizer é, não me interessa ficar o tempo todo atrás de... saber o que aconteceu no passado de não sei o que, como funciona o poder disso e daquilo. Tanto faz, pra mim, no geral, esse tipo de coisa, certo? O que acabou acontecendo comigo foi uma grande coincidência que
belo dia, eu estava de mudança, eu lembro até hoje. Eu estava de mudança, então eu estava com caixas na casa toda. E eu morava com um amigo meu, a gente dividia apartamento. Então ainda tinha a TV que era dele. E eu estava esperando chegar o caminhão, eu liguei a TV no YouTube, fui ver alguma coisa. Tinha uma sugestão de um vídeo de um canal chamado OutShift X. E eu achei curioso porque era de um personagem chamado Patches, se eu não me engano, dos livros do Crônica de Gelo e Fogo que eu não conhecia. E eu fui assistir, eu achei o canal muito legal. Porque se vocês não conhecem o canal OutShift X, eu vou até colocar nos comentários aqui, eu recomendo bastante. OutShift X. É um canal que fala sobre um monte de coisa, mas principalmente sobre Crônicas de Gelo e Fogo. E ele tem todo um esquema de edição de vídeo, onde ele vai mostrando um fato e faz uma citação. E ele vai criando uma tapeçaria de referências para falar de teorias de Crônicas de Gelo e Fogo. E eu assisti muito esse canal. Eu li 2 livros só, mas eu tenho todos os spoilers sobre Crônicas de Gelo e Fogo. E também tenho conhecimento de todos o lore, o passado e tudo mais. Então eu conheço tudo esse negócio sem nunca ter lido. Eu li 2 livros só. Eu gosto dos livros, mas eu deveria ter lido mais. Então, o que eu sei, por exemplo, é que a conquista dos Targaryen lá em Westeros é uma história meio sem graça. Sinceramente, é uma história meio sem graça. É uma história de os caras chegam com dragões e dominam tudo. Sabe? Você tem pouco de resistência, tem uns caras que fazem os martel, conseguem fazer um acordo melhor, tem o pessoal de Winterfell, os Stark se ajoelhando pra eles e tudo mais, ele tem o rei que se ajoelhou e tal. Então, essa história é sem graça. Eu tenho quase certeza que essa história do House of the Dragon é depois disso, que aí já são mais intrigas do governo e tudo mais, alguma revolta aqui e ali, de repente vão ser os Blackfyre, porque a família se divide, tem a família Blackfyre, a linhagem Blackfyre que é contra a linhagem Targaryen e tudo mais, tudo isso é muito interessante. Se tiver o cara que vira o Corvo de 3 Olhos, que eu esqueci o nome, esse personagem é fascinante, então se tiver esse maluco, vai ser maravilhoso. Mas eu não sei exatamente em que época que vai ser. Porque eu não acho que o cara que vira o Corvo de 3 Olhos é 200 anos atrás. Eu acho que é mais recente, sinceramente. Mas eu não sei. Vai ser sobre o provavelmente vai se passar na mesma época do Cavaleiro dos 7 Reinos. O que também é um negócio que seria muito legal de adaptar. Inclusive seria legal se eles fizessem uma série sobre isso. Porque ele vai navegando por várias coisas dessa história. E se for na época do Cavaleiro dos 7 Reinos, tem esse cara que eu tô falando. Se vocês souberem o nome dele, do cara que vira o Corvo de 3 Olhos, o Bloodraven. Mas ele tem um nome, Bloodraven é o apelido dele. Se vocês lembrarem do nome dele, por favor, coloca nos comentários aqui que eu esqueci o nome de verdade. Poxa, eu também não gosto no geral. Eu não gosto, mas com GOT e One Piece, OutShift X top, aquele vídeo do Tyrion é incrível. Mas veja bem, vídeo do Tyrion, eu não vi. Porque o vídeo do Tyrion é sobre caracterização de personagem. Isso eu quero viver na leitura. Agora, fatos? Fatos é outra história. Fatos não importa pra mim. Fatos é um spoiler que é mais uma coisa de, nossa, isso aqui vai acontecer? Eu quero ver como chega lá. Agora, a psique do personagem do Tyrion e como ela difere da série, isso eu quero ver na leitura. Então eu não vi esse vídeo. Esse eu deixei pra lá. E eu quero tanto, porque é um vídeo bom do OutShift X de 1 hora. Enfim, vamos lá. Próxima notícia em séries, mas agora séries Tokusatsu, que eu não entendo muito bem, mas eu acho importante. Brynden Rivers é o nome dele. Rivers é o sobrenome porque ele é um bastardo. É que nem o Jon Snow. Só que ele é Rivers porque ele é de uma outra região. Jon Snow é porque ele é o Snow da neve, tem os Flowers em outros lugares, que é de um lugar mais florido, por isso que os bastardos têm o nome de Flowers. E ele é o Brynden Rivers porque ele é de um lugar que tem os rios. É isso, vocês entenderam. Muito bem, eu não sou o cara do Tokusatsu, o Rafa não está aqui. Eu só vou ler a notícia porque é importante, né? Porque é um novo Ultraman, cara. Ultraman Decker, o mais novo herói da franquia, mostra seu poder em trailer da série. A mais nova série da franquia Ultraman foi anunciada oficialmente durante esta semana. Vem aí Ultraman Decker, que assim como seu predecessor, o Ultraman Trigger, será o sucessor
espiritual de um gigante de luz de muito sucesso no passado. O site oficial da série revelou todos os detalhes sobre o novo herói, cuja série vai se passar alguns anos depois de Ultraman Trigger New Generation Tiga, e apresentará uma nova ameaça à Terra que será combatida por Decker e seus amigos. O protagonista vai se chamar Kanata Asumi. Ele tem, olha só, na história tem os objetos voadores misteriosos chamados esferas, e que eles começam a atacar o planeta, e aí vai ter uma nova formação da Guts Select, com o nosso herói, o Kanata Asumi. O Decker tem 3 formas. Ele tem a forma Flash Type, que é a principal. Tem a forma Strong Type e tem a forma Miracle Type. Eu vou falar uma coisa que é sobre mim, aqui, que é o fato de que de todos os designs de Tokusatsu, eu não assisto Tokusatsu direito. Eu gosto de ficar vendo design de personagem de Tokusatsu. Uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de uniforme de Super Sentai, né? Tem uns feios, mas enfim, eu gosto. Kamen Rider eu gostava quando era mais simples, agora tá demais, tem coisas demais. Ultraman eu acho legal demais. Principalmente os mais modernos. Os antigos eu acho feio, ao contrário do Kamen Rider. Os mais modernos tem um limite, alguns ficam emperequetados demais. O Decker está na medida certa. E eu gosto mais, porque tem 2 padrões, né? Tem um padrão desse tipo mais Ultraman e tem um padrão mais Ultra Seven, que tem tipo umas coisas na lateral, assim. Um que eu assisti um pouquinho foi o X. Era X? Não, era Z. O Z. E eu assisti um pouquinho dele e ele tinha uma cara mais de Seven. Eu não gosto muito. Eu gosto mais assim. Então, este design do Decker eu acho bem legal. E eu, obviamente, gosto mais do que azul e vermelho, o normal dele. Mas eu acho legal que ele tenha 2 formas, certo? Tem aqui o negócio de transformação dele, certo? Tem aqui o nosso ator Hiroki Matsumoto interpretando Kanata Asumi. E também tem a confirmação que Ultraman Decker será uma espécie de sucessor espiritual de Ultraman Dyna, certo? E estreia no Japão e no canal oficial da Tsuburaya. Isso é bem legal. Eu assisti um pouquinho desse Zet porque passava no YouTube da Tsuburaya. E aí eu acabei perdendo o timing e não acompanhei. Eu estava gostando até ele ficar referencial demais. Até ele virar demais sobre o Zero e outras coisas. E aí eu não conheço esse histórico e aí ficou um pouquinho menos interessante pra mim. Eu queria que ele fosse mais autocontido. O Piada Interna tá dizendo, poxa, eu acho o Decker horroroso. Discordo, eu achei legal. Plat News, eu tenho essa opinião do design pros Kamen Rider. Gosto de designs mais simples. Eu gosto mais dos Kamen Riders. Pra começo de conversa, eu gosto muito de inseto, então eu gosto de Kamen Riders insetoides. Certo? Insectoides. Um dos melhores aliens do Ben 10, inclusive. Junto com o XLR8, que também parece um inseto. Depois, quando começa a ser coisa demais... O Ultraman, eu acho que eles conseguem um equilíbrio em emperequetar um pouquinho e não deixar pelado. Inclusive, eles são pelados? Não, essa coisa, carapaça deles é uma carapaça, né? É um uniforme barra armadura, barra traje alienígena tecnológico mágico, né? Eu sou um criminoso, meu design favorito do Kamen Rider é o X-Aid, pela coragem. Qual é o X-Aid? É o de videogame? Que tem um controle no peito? É esse, não é? Viu o design do reboot do Black? Acho que vi. É muito doido, porque o cara do reboot do Black é o ator principal do Drive My Car. Eu tava vendo Drive My Car, eu lembrei disso e falei, não pode ser real. Eu parei o filme e procurei. É ele. Fazendo filme de Oscar e filme muito triste. Muito triste. Esse cara vai ser um Kamen Rider? Bom, ele pode ser também um Kamen Rider muito triste, né? Pode ser. Ele vai estar no Ultraman do Hideaki Anno também. Ele vai ser alguém ligado à crise. Eu não sei se ele vai ser o cara que se junta com o Ultraman, sinceramente. Pois, muito que bem. Vamos continuar aqui com notícias, desta vez de anime. Vamos passar para animes. Novo anime da franquia Gundam terá a primeira protagonista feminina. Confira o primeiro teaser. Eu achei muito legal, vamos lá. Essa terça, a Sunrise realizou a Gundam Conference e revelou várias novidades da franquia, entre elas o novo anime da série Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, que é um nome muito legal.
Eu adorei o nome The Witch from Mercury. É um anime que já havia sido anunciado, apenas o título, né? Tinha um logo do The Witch from Mercury. Na mesma conferência que ocorreu o anúncio do filme Cucuru's Doan's Island, que é um nome horroroso, mas é uma ideia muito boa. Não sei se vocês conhecem o Cucuru's Doan's Island. Tem um episódio de Gundam que é meio infame, do Gundam original. Foi terceirizado para um outro estúdio, ficou uma animação muito ruim, e ele é muito autocontido, né? Então por isso que ele foi terceirizado, porque dava pra terceirizar, e o Tomino odeia esse episódio. Se você for em serviços de streaming que tem a série completa, acho que o Crunchyroll e a Funimation tem a série completa do primeiro Gundam, 34 ou 38 episódios lá. Não tem esse episódio, porque eles não divulgam mais. Dá pra você achar por fansub, mas não tem oficialmente em lançamentos por streaming. E aí eles vão fazer um filme desse episódio, tipo, agora vamos fazer direito. Porque é uma trama interessante, é a trama de um cara que é de Zeon e traiu o Zeon e fugiu pra uma ilha. E o Rei, o Amuro cai nessa ilha e eu não sei exatamente o que acontece. Mas essa é a trama. É Cucuru's Doan's Island. Então vai ter esse filme e vai ter um novo anime da série principal, o primeiro anime pra televisão, porque tem um monte de coisa de Gundam saindo o tempo todo. Mas anime para televisão é a primeira vez desde Iron Blooded Orphans. Faz uns 7 anos que não tem Gundam na televisão. Esse Gundam, inclusive, tem várias coisas legais. Um deles é o fato de que essa é a primeira protagonista feminina de uma série Gundam de televisão, né? E também tem o fato de que você não precisa de nada para assistir esse Gundam. Ele é um Gundam independente porque ele não é daquela cronologia principal, que é a Universal Century. Não é Universal Century, é que nem o Iron Blooded Orphans. É uma história completamente diferente. Não existe sinopse até agora. Eu não achei a informação do nome da protagonista. O que tem são os Gundams. Então tem o Gundam Aerial. Olha o Gundam Aerial. Aerials in the sky. E aí tem o Gundam Lefrith, que é um nome também impronunciável. E tem esse aqui que deve ser dos inimigos, que não se chama Gundam. É só Beguirbel. Ou Beguirbel? Não sei. Mas esse é o Gundam, parece o Mewtwo, né? Acho legal, ele parece o Mewtwo. Esse Gundam Aerial é muito legal. Eu quero um Gunpla desse Gundam. Eu achei ele muito bonito. Mas eu também gostei muito do padrão de cor do Lefrith. Lefrith. Freak out! E também tem essa imagem de divulgação de The Witch from Mercury, que é muito bonita, e a data de lançamento da série, que será outubro de 2022. Então poderemos acompanhar um novo Gundam ainda este ano, o que eu estou muito feliz e muito empolgado. Eu vou colocar ele nas minhas lives do Terebi, com certeza. E eu preciso tomar vergonha e talvez terminar o Iron Blooded Orphans, porque eu não terminei o Iron Blooded Orphans. Rapaz. Poxa vida. Desligou o computador ali e desligou meu negócio aqui. Enfim. Agora vocês estão vendo sem sinal aqui. Pois muito que bem. Deixa eu só chamar o pessoal. Se eles estiverem assistindo, por favor, eu não tenho a senha desse computador, meus amigos assistentes. Pois muito que bem, vamos continuar aqui. Teremos um Gundam neste ano. Estou muito feliz com isso, vou colocar no Terebi. Eu não terminei o Iron Blooded Orphans, certo? Então eu tenho essa vergonha aí pra... Como é que chama? Pra lidar com ela. Deixa eu ver aqui, ó. Retro Gamer Database, olá! Eu sei quem você é, hein? Parece que eu tô fazendo uma ameaça, né? Eu sei quem você é! Probleminhas técnicos, também é só uma imagem no fundo, a gente tá de boa. Confesso que esperava algo mais fantasioso e menos glamour. O que tá falando? Uma resposta para a Vicky. Papo de K-pop. Você curte Gundam em geral? Eu curto muito Gundam em geral. Mas eu também não sou um grande conhecedor de Gundam. Eu gostaria de ser um maior conhecedor de Gundam. Eu não manjo das coisas. Yeah! Temos de novo Guia Pop. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Muito bem.
Vamos lá, muito obrigado, Vanessa. Vamos voltar aqui para as notícias, porque tem isso aí. Lembram, vocês que estavam aqui no GPS passado, vocês devem lembrar que a gente tinha falado que tinha aí um anúncio de One Piece Live Action, Confidential, Top Secret, né? E todo mundo esperando. Tinha uma foto do Chapéu de Palha, todo mundo esperando. Não, agora a gente vai ver o visual dos personagens, finalmente. Aí, o que a Netflix fez foi anunciar esse homem. Peter Gadiot vai ser o cara que vai viver o Shanks no One Piece. Então a gente viu a cara desse ser humano, não viu a caracterização dele. Eu não sei se ele é um bom ator, eu sei que ele esteve, por exemplo, em Supergirl e Yellow Jackets. Yellow Jackets é uma série que tá rolando agora e pessoas gostam. Eu não sei nada sobre ela. E Supergirl eu nunca vi. Ele não é nenhum personagem principal em Supergirl, até onde eu sei. Parece que ele foi tipo um vilão de algum pequeno arco ou vilão de um episódio só. E esse cara vai estar lá. Esse foi o grande anúncio. Pelo menos no mesmo dia rolou mais coisas. A Netflix anunciou próximas levas de dublagem. Então vai ter 3 temporadas. É que essas temporadas acho que tem a ver com o Blu-ray japonês, né? Então episódios 131 a 228 em maio, 22 de maio. Episódios 229 a 381 em junho. E episódios 382 a 456 em julho. Então, uma vez por mês, no dia 22 de maio, junho e julho, vai ter levas gigantescas de episódios de One Piece, vai ter até o episódio 456. E isso vai até Impel Down. Eu não lembro se termina Impel Down, mas vai até Impel Down. Ó, Platinews falando, ele foi o Mr. Mixsplit. E ele foi bem legal. Esse personagem é um personagem mega galhofa também, né? Então, se ele conseguiu fazer um personagem galhofa, talvez ele consiga se dar bem num seriado do One Piece, o que é um bom sinal, né? Ele que tá no episódio do musical. Ó, eles vão literalmente parar do lado de Marineford. Então tá tipo às beiras de um bagulho gigantesco. Mas, pelo menos em julho, já vai estar no meu arco preferido de One Piece. Meu arco preferido de One Piece é Impel Down. É o que eu mais gosto. Sim, por causa da simplicidade. Porque é o Luffy descendo, aí o Luffy subindo. E é só ele, e não tem... naquele canto tem um grupo lá, no outro canto tem um grupo lá, e aí o Zoro tá em outra ilha que a gente nem sabe que ele tá... Não, é o Luffy. Ele... Gosto muito de Impel Down. Mas não assisti One Piece dublado até agora, porque eu não tenho nenhuma intenção de assistir One Piece pra começo de conversa. Eu prefiro ler o mangá, e nem ler o mangá eu estou lendo. Impel Down é a prisão. Exatamente, Impel Down é a prisão. Eu gosto do arco da prisão. É muito legal, é bem focado, sabe? Vamos lá então. Vamos para a próxima notícia, ainda em anime e ainda em dublagem, meus amigos. Porque a Crunchyroll confirmou que vai continuar rolando as quintas de dublagem. Se vocês não conhecem o que é quintas de dublagem, é o seguinte... A Funimation tinha um negócio chamado Quintas de Dublagem, que toda quinta-feira lançava algum anime dublado. Às vezes eles lançavam tipo metade de uma temporada, e aí depois, 2 semanas depois, lançava a segunda metade. Às vezes era uma série completa de 12 episódios. No mínimo 12 episódios dublados por semana tinha na Funimation. Com a fusão Funimation Crunchyroll e a decisão por parte dele, a Funimation comprou a Crunchyroll, mas tomou a decisão de manter a marca Crunchyroll. Porque eu acho que para streaming, a marca Crunchyroll é bem mais forte. E eles mantiveram isso mundialmente, né? E com a decisão de manter a marca Crunchyroll e não Funimation, todo mundo ficava se perguntando, e aí? E as quintas de dublagem? Era muito legal toda semana ter um anime dublado. Vai continuar rolando? E a Funimation falou que sim, a Crunchyroll agora, falou que sim, vai ser mantido, certo? E eles deram uma lista até junho. Olha essa lista. 21 de abril vai ser Sword Art Online Alicization e a segunda temporada da Alicization, War of the Underworld. 28 de abril, The Duke of Death and His Maid e The Defective, que é um anime... Os dois são anime de computação gráfica, não são? Se eu não me engano, Duke of Death and His Maid é computação gráfica. Em 5 de maio tem Remain, que é um anime de esporte, e Life Lessons with Uramichi Onisan. Esse anime,
Se eu não me engano, já está dublado na Funimation. Então agora vai ser a data de entrar esse anime na Crunchyroll. É um anime que eu quero muito ver. Vocês conhecem o Uramichi Onisan? O Uramichi Onisan é a história de um cara que é um apresentador de programa infantil, mas ele é tipo super deprê, super pra baixo e não gosta de nada do que ele tá fazendo. E é muito difícil pra ele lidar com o fato de que ele tem que ficar falando com criança e sendo feliz. É maravilhoso, eu me identifico muito. Eu vi um episódio só. 12 de maio tem Magia Record, continuação, né? Do Madoka... Side Story, não continuação. Do Madoka. Primeira temporada no 12 de maio, segunda temporada no 19 de maio. 26 de maio tem Kageki Shoujo. E Kageki Shoujo vai ter no elenco de dublagem a minha amiga Mochan, que é do Omelete, porque ela é dubladora também, que nem eu. Então ela vai estar num papel principal, do elenco principal de Kageki Shoujo. Tô muito feliz por ela. Vai ser muito legal. Pois bem, aí 2 de junho, Kemono de Ren. 9 de junho, Blue Reflection Ray, que é um Madoka. 16 de junho tem The Fruit of Evolution. 23 de junho, Tsukimichi Moonlit Fantasy. E 30 de junho, Tact Op Destiny. Todo mundo fala bem desse Tact Op Destiny. Eu não sei se ele terminou bem ou não. Mas é bastante anime, né? Então eles vão manter a quinta de dublagem. Continua uma leva, né, uma ótima fase de dublagens de anime. Eu fico muito feliz porque agora eu consegui entrar nesse bagulho. Então algumas coisinhas eu estive dublando. Voltei a dublar umas coisas recentemente também. Não vou falar. Enfim. Mas eu também peguei umas coisas que não são anime recentemente. Eu fiquei muito feliz. Peguei uns reality show de animal. Sabe essas coisas? Meu sonho, não foi isso que eu fiz. Meu sonho é dublar algum programa tipo Animal Planet sobre animais caçando, sobre insetos exóticos. Meu sonho. Esse me realizaria. Tech Op só ouço que é bem produzido. O Uramichi Onisan é o que tem a maravilhosa piada do maluco lá com o sobrenome de Pinto. Essa piada na dublagem tá muito boa. Tá muito boa. Como é que... Acho que o nome do cara é Pinto, né? Aí eu, o doutor não sei o que é Pinto. Ele faz... Como é que é o nome dele? É Pinto. Ele não consegue segurar a risada. E o cara fica, Pinto, Braulio, Pau. E o cara... É muito bom, é muito bom. Sonho do Kitsune é dublar todo o elenco de Evangelion. Aí também não dá, né? Aí já foi. O Evangelion eu perdi a chance, já foi, acabou. Full Metal Alchemist já acabou, já passou na minha vida. Entendo, pra poder dublar uma raposa. Eu queria dublar um documentário sobre raposas. Pau de arara. Tem pessoas que não gostaram do fato de colocar pau de arara ali. Eu por muito tempo fui hater de anime dublado depois de virar otaquinho, mas andei assistindo uns dublados com a cremosa. Cremosa é muito bom. E voltei a ter gosto pelo dublado. Dublar é muito divertido e ver anime dublado é gostoso também, porque é muito mais fácil. É de mais fácil absorção. Eu gosto. Chama o Kitsune pra dublar um anime do Star Fox. Irmão, ia ser louco, mas eu acho que eu não tenho uma voz de Star Fox. Vamos para as próximas notícias. Agora vamos entrar em fofoca! Fofocas! Porque vamos falar de cinema e as grandes notícias de cinema foram basicamente fofoca. Ezra Miller é preso no Havaí e recebe ordem de restrição por ameaçar casal de morte. Meu amigo... Vamos lá. O ator Ezra Miller, mais conhecido do público geek por interpretar o Flash nos filmes da DC e pela franquia Animais Fantásticos, uma franquia absolutamente amaldiçoada, foi preso na última segunda-feira na cidade de Hilo, no Havaí. De acordo com testemunhas, o ator teria causado confusão em um bar local. Segundo um post no Twitter oficial do Departamento de Polícia do Havaí, foram recebidas queixas do dono de um bar contra o ator, que teria gritado palavras de baixo calão e atacado um grupo de amigos que cantava em um karaokê. Parece que ele ficou muito bravo quando começaram a cantar a música do Shallow, da Lady Gaga com o Bradley Cooper, do filme Shallow Now. Eu entendo.
De acordo com eles, Miller teria agarrado o microfone das mãos de uma mulher de 23 anos, o arremessado longe e logo depois atirado dardos contra um homem de 32 anos. O ator foi levado à delegacia e liberado após pagar uma fiança no valor de 500... Olha esse cabelo, meu Jesus amado. $500, mas não parou por aí. Alguns dias depois, um casal que estava oferecendo sua casa como abrigo a Miller também prestou queixa contra o ator. O casal, cujos nomes não foram identificados, procurou a polícia para denunciar Ezra Miller, o acusando de os ter ameaçado de morte e os roubado logo em seguida. Ambos pediram uma ordem de restrição contra o ator. Conforme noticiado pelo site Radar Online, Miller estava na casa do casal há uma semana, ajudando em tarefas domésticas e conhecendo a cidade na companhia deles. Foi este casal, inclusive, que pagou a fiança de $500 para liberá-lo... Eita, falando muito. Da custódia, mas a boa convivência teria sido curta. De acordo com o documento oficial da queixa, Miller teria invadido o quarto do casal, gritando: "Vou enterrar você e a da sua esposa". Ele então teria roubado uma carteira de motorista, um cartão do seguro local, cartões de banco, passaporte e uma carteira de dentro da casa. Até o momento dessa postagem, nem Ezra Miller nem seus advogados se pronunciaram sobre o que aconteceu de fato no Havaí. A polícia local ainda investiga a situação. A gente ficou chocado com o negócio do Oscar, enquanto isso Ezra Miller estava ameaçando pessoas de morte. O homem está completamente fora de controle. E isso não é de hoje. Teve aquela vez que ele enforcou um fã, enquanto o fã estava gravando um vídeo com ele. Um bagulho doido. Esse cara parece uma pessoa completamente descontrolada. Enfim. Tomara que fique tudo bem. Se ele precisa de algum tratamento, tomara que ele consiga algum tratamento, se esse é o caso. Mas também celebridades têm uma certa mania de fazer esse tipo de atrocidade e depois, eu preciso de tratamento, não sei o quê. Tem um longo histórico de homens, celebridades homens, que abusam sexualmente de mulheres e depois vão fazer rehab de vício em sexo. Eu sou um doente, eu sou viciado em sexo. É por isso que eu... Né? Não é o caso dele, que ele não abusou sexualmente de ninguém. Até onde se sabe. Mas, né? Absolutamente doido. O que é um tapa quando tem um cara roubando e atirando dardo? Ele atirou dardos. Dardos. Isso que eu acho muito doido. Ele pegou o dardo e jogou. Será que ele é bom? Porque eu jogar um dardo em alguém, eu não vou, tipo, machucar a pessoa. O dardo vai bater de lado, sabe? Doideira, rapaz, doideira. Ele já era um cara meio bizonho depois do filme onde ele mata adolescentes com um arco e flecha. Bom, isso é filme. Mas aí não sei se as coisas mudaram. Aí a gente tá psicoanalisando pessoas que a gente não conhece, né? Vamos lá. Viciado em tirar o alvo. De repente é isso. Ele precisa fazer rehab do vício dele em tirar o alvo. Pode ser. Fazer o quê? Sensacional. Bom, vamos para a próxima notícia, que não é legal, não é engraçada. O do Ezra Miller também não é engraçado, mas enfim, essa daqui é mais complicada. Que é o fato do Bruce Willis ter se aposentado. Apesar que o Rafa colocou aqui, se aposenta da carreira de ator após diagnóstico de afasia, mas o post da família dele coloca stepping away. E é um termo meio genérico, sabe? Então eles estão meio que tentando deixar no ar, eu sinto isso. Então não tá fazendo, tipo, ele tá se afastando da carreira de ator. Não tá encerrando por completo. O ator Bruce Willis, conhecido principalmente por filmes de ação como Duro de Matar e O Quinto Elemento, se afastará da carreira de ator, como o Rafa colocou aqui no primeiro parágrafo. Willis, que tem 67 anos, foi diagnosticado com afasia, doença que afeta a comunicação e compreensão de linguagens escritas ou faladas. Até onde eu conheço de afasia é isso, você olha as palavras na sua frente e não entende as palavras, sabe? Romer Williams, sua filha mais velha, com a também atriz Demi Moore, comunicou a situação do seu pai ao público em uma postagem do Instagram. Essa é a questão. O negócio do Bruce Willis, que foi uma pequena polêmica recente, não sei se vocês conhecem um canal que eu gosto muito, chama Red Letter Media. O Red Letter Media foi um dos canais que fez esse tipo de coisa, né? Teve um outro também que é o Ralph the Movie Maker. Pessoas começaram a tirar sarro dos filmes recentes do Bruce Willis. Por quê?
o Bruce Willis começou a entrar numa máquina de fazer filme porcaria, né? O esquema todo era o seguinte, o vídeo do Red Letter Media fala muito dessa indústria. Tem um diretor lá com os contatos aqui, os contatos ali, e aí consegue um dinheirão e consegue 2 milhões e 100 mil dólares. 2 milhões de dólares são pro Bruce Willis. O Bruce Willis aparece 2 dias no set, por 4 horas, grava meia dúzia de falas com um ponto no ouvido e vai embora. Conseguem colocar a cara dele no cartaz, vende esse negócio pro streaming. Todo o resto do orçamento, que é tipo muito pouco, 100 mil dólares. Matheus John Boy, eu te amo. Todo o resto do dinheiro, que era muito pouco, vai pro resto todo da produção. Então são filmes muito ruins, com roteiros ruins, com efeitos ruins, com direção ruim, com atuações péssimas, com tudo muito ruim, e as condições de trabalho pro resto do pessoal são péssimas também. Não tem catering, sabe? Não tem comida pras pessoas no set. É todo um esquema idiota que o Bruce Willis fez parte pelos últimos 4, 5 anos. Lançando filme atrás de filme, filme atrás de filme, filme atrás de filme. Ó, o Montito tá falando que é o ganha-pão do Nicolas Cage. O Nicolas Cage fez isso por um tempo. Ele já tá fazendo filme muito bom agora. Mas ele teve por um tempo aí nesse esquemão. John Travolta faz bastante disso. Steven Seagal só faz isso. Mas o Steven Seagal tem um esquema mais zoado, porque tem muito contato com ditadores. Muito contato com ditadores. Lá, ditadores de vários países, Meio Oriente, Ásia e tudo mais. Ele tem muito contato com esse pessoal. E os filmes dele são financiados dessa maneira. John Cusack faz isso hoje. Então não é só o Bruce Willis. Mas o Bruce Willis era meio complicado, porque você percebia que as falas eram mais curtas. Você percebia que toda a cena que não era de rosto dele era um dublê de corpo de costas, um cara careca. Podia ser eu. Não sou. Eu sou muito mais fraco do que... né? Nunca passaria. Então, todo mundo começou a pegar isso e começar a fazer uns vídeos tirando sarro, fazendo review dos filmes péssimos e tudo mais. E aí começaram a falar, então, e se ele estiver sofrendo de demência? Na época o boato era demência. E aí teve esse comunicado agora, que é a questão da afasia, certo? Rolou a polêmica, por exemplo, do Framboesa de Ouro. Vou fechar esse botão aqui que eu estou vulgar. Teve a polêmica do Framboesa de Ouro, que fez uma categoria Bruce Willis, onde Bruce Willis concorria sozinho por 5 filmes ou 4 filmes diferentes, aí ele ganhou. E logo depois veio esse comunicado e eles apagaram do negócio, pedimos desculpas e tal. Nem sei se pediram desculpas, eles apagaram a premiação. Então pegou muito mal pra todo mundo que tirou sarro dele, né? Mas também, por outro lado, sem saber quais são as condições, é a mesma coisa do que eu vou falar agora sobre o Morbius daqui a pouco. É basicamente um ator nos filmes péssimos sendo péssimo. E agora a gente sabe que ele estava sendo péssimo por causa disso, né? Aí tem as notícias de que ele estava no set uma vez, ele disparou uma arma sem querer, mas era uma arma de festim, né? E aí todo mundo ficou tipo, o que aconteceu aqui? Que a gente viu que deu muito problema naquele filme do Alec Baldwin, por exemplo. Que realmente morreu uma pessoa porque tinha uma bala de verdade no negócio. E o Alec Baldwin deu o tiro, né? Então o Bruce Willis podia ter feito isso com alguém. Então existe também um nível de irresponsabilidade nesse processo. E também um nível de, se ele tem uma família que cuida dele e tal, talvez houvesse formas melhores de ele acumular dinheiro no fim da carreira antes de não conseguir mais atuar em nenhum filme. Talvez tivessem maneiras melhores do que deixar uma pessoa que aparentemente não está nas suas totais capacidades mentais, deixar o cara fazer uma sequência de 20 filmes horrorosos e manchar uma carreira que é de um dos maiores astros da história do cinema. Eu fico muito pensando nisso. Tipo, ninguém chegou e falou, vamos colocar o nome dele de produtor em várias produções e a gente fica ganhando dinheiro passivo. E agora o Bruce Willis virou um produtor de cinema, em vez de colocar ele pra ser humilhado em produção B, direto pra streaming, sabe? Tem filme que
tipo, 2 filmes no mesmo ano que o cartaz é com a mesma cabeça photoshopada, sabe? É um bagulho que eu acho zoado. Considerando a totalidade de filmes produzidos pelo homem, esse filme tá entre os melhores do Nick. Vocês estão falando do quê? Do... Ah, no... Motoqueiro Fantasma? É isso? É, Motoqueiro Fantasma. Aqui no Rio tá chovendo. Boa tarde, Kitsune. Aqui tá chovendo também, se eu não me engano. Tatuagem de Evangelion. Kek. É! Tatuagem de Evangelion. Você é muito observador. Ainda cogitava um novo Duro de Matar. Então, é complicado. É toda uma situação muito complicada, mas é também uma pena que ele tenha, infelizmente, chegado, né? A doença tenha avançado nesse nível de os caras, sabe? Eu lembro que rolou uma polêmica, uma época que ele fez uma peça, eu acho que é o Tio Vânia, do Chekhov, e ele tava de ponto de ouvido. E pessoas não ficam de ponto de ouvido no teatro, né? A graça do teatro é você ver a performance na hora. E aí todo mundo criticou muito ele, tipo, nossa, tá preguiçoso o Bruce Willis, né? Então, deixou-se chegar nesse ponto de ele passar por esse tipo de crítica sem nenhuma necessidade. Eu acho meio zoado. No Mercenários, a participação dele já era pequena também, apesar que tem um elenco gigante. Então, enfim, ele podia ter feito várias participações especiais desse tipo em filmes melhores, por exemplo. Imagino que não é uma participaçãozinha especial do Bruce Willis num filme da Marvel. Uma cena emblemática que dá falas curtas pra ele, um bom diretor trabalhando pra deixar isso muito bem disfarçado, e ele ganha, em vez de 2 milhões, ele ganha 20 milhões e não faz 10 filmes. Enfim. Nicolas Cage não escolhe filmes pela qualidade, ele prefere produções pequenas, segundo ele mesmo. Tem isso também. Eu lembro de ver uma história sobre Bruce Willis, que é muito legal, que todo mundo ficava se perguntando por que ele tá fazendo tanto filme ruim. Uma das explicações, muita gente fala de dívida. Teve uma vez que ele teve que vender um fóssil real, que ele tinha um fóssil de um dinossauro, de verdade. E ele teve que vender por dívida. Mas também tem a história de que ele escolhe algumas produções pelo local onde vai ser filmado. Então, como é que é? Vai ter uma filmagem na Tailândia? Ele vai lá e leva a família. É férias. Então eu vou fazer esse filme, a gente fica aqui 2 meses, então a gente tem 2 meses de férias na Tailândia, vai ser mó legal. Vamos lá? É isso. Faria o mesmo. Muito bem, estamos aqui na próxima notícia, que aí sim nós vamos comentar, obviamente, o Oscar e a noite polêmica do Oscar com o negócio do Will Smith, certo? Teve muitas coisas mais relevantes do que o tapa do Will Smith, como, por exemplo, o primeiro filme a ganhar o prêmio de melhor filme, que é uma produção para streaming. Ganhou No Ritmo do Coração, que é um filme da Apple. Aqui veio pela Amazon, mas é um filme da Apple. E isso é muito mais importante do que o Will Smith ficou bravo, sabe? Porque isso muda a lógica de Hollywood. Eles tinham muita resistência com isso, mas agora já não tem mais jeito, principalmente com pandemia e com a força do streaming e tudo mais. E a Apple bateu a Netflix, porque estava certo por muito tempo que seria o Ataque dos Cães, que ia varrer o Oscar. Foi o filme com mais indicações, ou o segundo filme com mais indicações, junto com Duna ali, ia varrer o Oscar. Ganhou um prêmio da diretora, que é um baita prêmio importante, porque é a terceira diretora na história, ou quarta. Catherine Bigelow, Chloe Zhao e ela, é isso. Tá aqui a informação, né, Leonardo? Onde tá? Terceira diretora na história do Oscar venceu o prêmio de melhor direção. 94 edições, apenas 3 mulheres, 2 tinham ganhado antes, agora 3 mulheres ganharam, né? Não é como se não tivesse diretoras boas, eles só não querem dar o prêmio para mulheres. E ganhou uma diretora, muito importante. O prêmio pro Ritmo do Coração é um prêmio muito emblemático por vários motivos, não só por ser o primeiro filme de streaming, como o primeiro prêmio para um ator surdo, o Troy Kotsur, que tá ótimo no filme. Eu recomendo demais No Ritmo do Coração. Eu acho que eu gosto mais dele do que o Ataque dos Cães. E aí teve também o prêmio do Drive My Car, que era o favoritaço e ganhou, foi bastante óbvio e tal. Duna
limpando as categorias técnicas, porque sim, é óbvio, e o prêmio do Will Smith, que foi um prêmio que muita gente diz que foi um prêmio de carreira. É uma coisa muito comum no Oscar, eles darem um prêmio muito mais porque tá na hora de dar um prêmio pra esse cara. É aquilo. Os concorrentes aqui a melhor ator, eu só vi 2. Eu vi o Benedito no Ataque dos Cães e eu vi o Denzel no Macbeth. O Denzel está simplesmente maravilhoso. Eu vou ser ousado aqui e dizer que eu duvido que o Will Smith estivesse tão bem em King Richard como o Denzel estava em Macbeth. Mas o Denzel já tem um Oscar. Então, sabe, o Will Smith é a vez dele. E aí rolou toda a polêmica do tapa. Eu não vou ficar aqui dando a minha opinião de foi justo, não foi justo. Eu acho bobagem isso aí. O que eu mais lamento nessa situação toda é que o tapa chamou mais atenção do que os prêmios em si. Toda a situação de tipo, aquilo foi antes do anúncio do prêmio de melhor documentário. Ninguém ligou pro discurso dos caras do melhor documentário. Sabe? Foi completamente eclipsado. Depois teve o Troy Kotsur, foi isso? Não, foi a Jessica Chastain. Depois disso, que fez um ótimo discurso. Ninguém liga. O prêmio No Ritmo do Coração. Ninguém fala disso direito. Então, eu fico com mais receio disso. E eu fico também com pena do fato de que esse era o momento pro cara que fez... É uma das coisas que mais comentam por aí. Esse homem, Will Smith... Ele fez a carreira dele tentando formar a imagem do melhor ser humano do mundo. Tanto é que às vezes tiram sarro do fato de que ele tem um complexo de Jesus nos filmes dele, que ele tá eternamente fazendo salvadores do mundo, assim. Pessoas que se sacrificam, eu sou a lenda, sabe essas coisas? Essa é a carreira dele. Ele não faz vilão. Ele fez o Esquadrão Suicida e ele é basicamente um herói. Faz tudo pela família. Tem essa coisa da família, uma coisa muito forte da família dele e tal. E de ser um homem de família. E aí no momento que vai sagrar a carreira dele, ele infelizmente perde o controle por causa de uma piada babaca do Chris Rock. E ele vai lá e acaba estragando as coisas. Eu vi notícias hoje de supostamente já tem gente recusando trabalhar na produtora dele, porque, né, ele tem uma produtora de filmes, ele, obviamente sempre que um ator chega nesse nível de fama, o cara tem uma produtora própria e ele faz os filmes ele mesmo e o dinheiro volta todo pra ele. E ele tem projetos, obviamente. Então ele tem que escalar atores, já tem atores falando pega mal. Quem vai ser o primeiro ator a aceitar fazer um filme coestrelando com o Will Smith? Será que vai pegar mal pra esse ator? É um negócio complicado. O Will Smith começou sendo um rapper que não falava palavrão. Então a construção da imagem do Will Smith foi uma construção muito cirúrgica, sabe? Muito precisa pra chegar num ponto. E acabou no momento máximo não dando certo, sabe? E aí ele tentou dar uma contornada na situação no discurso, falando que ele estava protegendo a família dele, o que é um argumento, né? Porque ele de fato estava fazendo isso pra defender a honra da esposa, que o cara foi lá e tirou sarro de uma doença. Então tem várias coisas, tem muitas camadas aí, e também tem um monte de gente tentando fazer isso parecer muito mais do que é. Eu vi uns prints de um texto que tava comparando o tapa do Will Smith com a guerra na Ucrânia. Sabe essas coisas? Então, calma, gente! É muito complicado. Não parece que ele saiu com uma imagem muito negativa, não. Depende, porque na minha timeline, por exemplo, a minha bolha muito específica, de Brasil, inclusive, todo mundo achou o máximo. Quando você vai em sites gringos, tem vários artigos de Will Smith precisa fazer mais do que apenas se desculpar para limpar a sua imagem, sabe? Como é que chama?
o Robotnik. Eu esqueci o nome do autor. Jim Carrey. Diretoria Jim Carrey. O Jim Carrey falou que não, ele devia ter sido expulso da cerimônia, sabe? Então, existe sim uma narrativa muito forte de o que o Will Smith fez foi imperdoável. Muito complicado. Daqui a um ano ele e o Chris Rock vão estar juntos no Oscar porque vão querer isso. Eu também acho que esse é o tipo de coisa que deve acontecer. Alguma hora, um dos caras estavam fazendo... Eu vi um artigo muito interessante do cara... Ô, caramba, viu? Agora não vai ter mais também. Tá acabando. Estão me expulsando aqui da live. Enfim, vou até fechar aqui. Não precisa mais. Cadê o controle? Desliga. Pronto. Propaganda da LG. Não pagam pra gente. Então, tira o tempo de proteção da tela. Pior que a gente tinha feito isso. A gente checou isso antes. Curiosamente, a gente checou isso antes. Então, vai fazer o quê? Eu li um artigo muito interessante de uma pessoa falando que os próximos passos lógicos são tipo ele fazer uma entrevista com a esposa dele, com a Jada, com a Oprah, porque a Oprah é muito boa de recuperar a imagem das pessoas. E aí, sei lá, depois fazer um vídeo com o Chris Rock, aí daqui a um ano eles apresentam junto uma categoria, fazer uma piada sobre isso, sabe? Tentar dar uma... Eu não duvido de nada. Dá um tapão no PC, Léo. E vamos para a notícia final, que foi, para fechar com chave de ouro a nossa live, Morbius estreou esta semana! Estreou também o Sonic, mas eu não vi o Sonic, eu vou ver amanhã com meu filho. Porque essa é a experiência ideal do Sonic. Ver com uma criança, o Augusto vai gostar. Morbius é inacreditável. Isso que eu vou falar pra vocês. Morbius é inacreditável. Eu fui no evento de estreia e foi difícil assistir. É um filme que não tem nada. É um dos filmes mais sem graça que eu já vi. É inacreditável. Morbius aponta na cara e ri da cara do Kitsune. É um filme inacreditavelmente sem graça, cara. No meio da semana, antes de ver Morbius, eu tinha feito a crítica do... Olha, o Marcelo seguiu a gente. Aí, Marcelo. Eu tinha feito a crítica do Cavaleiro da Lua, certo? E eu tinha achado o Cavaleiro da Lua médio. Esse era o meu bagulho. O Cavaleiro da Lua era médio. Porque eu tenho certas expectativas, né? Eu tenho certas expectativas quando você pensa em Marvel Studios, MCU, Disney Plus. Você tem certas expectativas. Eu era feliz e não sabia. Porque eu vi o Cavaleiro da Lua e o Morbius na mesma tela. Porque foi um evento de estreia também do Cavaleiro da Lua. Eu vi 2 episódios já. Eu já vi o segundo episódio do Cavaleiro da Lua. Eu vi Cavaleiro da Lua no IMAX. E eu saí de lá pensando, por que a gente vê esse negócio no IMAX? Porque eu não sei nada de TV. Não é uma super produção. E eu queria ter visto o Cavaleiro da Lua de novo. Sabe? Porque pelo menos tem o Oscar Isaac fazendo alguma coisa. Tem algo ali. O Morbius não tem nada. Não tem absolutamente nada. Eu fico mal pelo Matt Smith. A gente já falou do Matt Smith hoje que tá no House of the Dragon, né? Eu fico mal pelo Matt Smith. Porque ainda bem que ele já tem outras coisas. Tem o House of the Dragon, ele fez o The Crown. Porque nesse filme dão pra ele um papel tão ruim. Minha Nossa Senhora, o que esse homem tem que fazer nesse filme? Num nível que o Jared Leto não é a pior coisa do filme. Acreditem. Infelizmente é o Matt Smith, que eu gosto. Não é o meu doutor preferido, mas eu gosto.
Porque ele precisa ser um vilão doidão. Ah, eu gosto muito de ser vilão. E ele faz uma dancinha à lá Coringa na escada. Só que não faz o menor sentido, porque 5 minutos antes era legal. Ele só tomou um soro. Ah, eu gostei de ter força. Yeah, vou matar pessoas. E no final, eu coloquei na minha crítica, eu vou poupar vocês, eu não vou nem dar alerta de spoiler, eu vou dar um spoiler do final. Rola um Hadouken de morcegos, que ele realmente faz um movimento e dá um Hadouken, um Kamehameha de morcegos. Mano, porque o filme precisava fazer alguma coisa. Então ele faz... E ele atira morcegos contra o cara. A cena pós-créditos é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. É simplesmente vergonhoso. Você acabou de me convencer a assistir. Eu vou falar uma coisa pra você, Hitsuts. É uma coisa muito importante. Tem filmes que dão a volta. Filmes que são tão ruins que ficam bons, ficam divertidos. Morbius é só chato. Por mais que tenha o Hadouken de morcego, Morbius é só chato. Juro pra você. E aí, relaxa, Kitsune, vai vir o Kraven ainda. E é isso que eu não entendo. Eu coloco na minha review, na minha crítica. Os caras da Sony têm Homem-Aranha, mas não pode usar o Peter Parker porque o Peter Parker está no MCU, certo? Eles podem usar algumas coisas. Conseguiram, como está no trailer, como vocês já sabem, o Abutre. O Abutre está lá, o Abutre é o Michael Keaton, etc, etc. Fizeram um crossover com o Venom, blá, blá, blá. Então eles têm o Venom. Eu entendo o Venom. De verdade, o Venom é um personagem que ninguém compra camiseta do Duende Verde. Apesar de ele ser um personagem icônico. Pessoas compram camiseta do Venom. Pessoas conhecem o Venom, gostam do Venom. Eu entendo fazer um filme do Venom. De verdade. É estranho que, filme do Venom sem Homem-Aranha, babá. Eu entendo. Deram um jeito lá, ficou meia boca, tem o Tom Hardy se divertindo, adoro. Eu entendo. Morbius? Crave? Madame Teia? Porque vai ter Madame Teia também. É inacreditável. Se você tem Homem-Aranha, você precisa fazer um universo em volta do Homem-Aranha, tem tantos Homens-Aranhas. Eu nem vou falar pros caras fazer Miles, porque talvez o MCU esteja cozinhando em banho-maria uma apresentação, uma introdução de um Miles Morales alguma hora aí. Supostamente ele existe nesse universo, porque tem o tio dele, que é o Danny Glover. Danny Glover é foda. O Donald Glover. Beleza, não pode ser o Miles. Vamos supor que não pode ser o Miles. Você quer realidades alternativas, completamente alternativas? 2099. Gwen-Aranha. Filme live action da Gwen-Aranha. Eles já usaram isso na animação. O Miles também eles usaram, mas enfim. Já usaram na animação. Vão usar o 2099 na animação. Faz o Aranha Escarlate. O Aranha Escarlate era o ideal. Porque é um Homem-Aranha. É um Homem-Aranha. O uniforme dele é super legal. Anos 90 estão na moda agora. Sabe? Imagina um filme legal. Ó, eles não podem usar o Peter do Andrew Garfield. Cara, em tese... E aí, Marcelos? Em tese, sim. Em tese, sim. É um filme da Sony, já reviveu o negócio. Eles podem fazer uma continuação do Homem-Aranha do Andrew Garfield. De repente, dentro do universo do Venom. Sabe? Alguma coisa do tipo. Dá. Eles podem fazer... agora que tem... universos, eles podem fazer uma realidade do Andrew Garfield. Por que não? Pelo amor de Deus! Sabe? O Andrew Garfield no terceiro filme, e aí ele é clonado. E aí você faz uma saga do clone e o Andrew Garfield com um penteado diferente, agora é o Ben Reilly. E ele é o Aranha Escarlate. Sensacional! Agora, não dá pra você ficar com essa, enrolação com Morbius, com Kraven. O que eles vão fazer com o Kraven? Vão fazer tipo Cruella?
Mano, agora é um caçador de animais inocentes na selva só porque sim, mas ele é bom. Porque o Morbius nesse filme é essencialmente bom. Ele não tem nem um anti-herói. Ele mata pessoas num certo ponto porque ele perde o controle porque essas pessoas são mercenários do mal que estão mexendo com a mina dele. Ele é o Will Smith dando tapão nos caras, só que no caso ele é um monstro e mata as pessoas, dilacera as pessoas e bebe todo o sangue. E é isso a única coisa que ele faz. Ele foge e depois ele só faz coisas boas. Ele é essencialmente bom. Ele não é um cara ambíguo. Ele é um cara que infelizmente perdeu o controle uma vez. Ele é o Hulk. Basicamente. Ele é o Hulk. Ele é um cientista que acabou criando uma maneira de... Ele queria fazer uma coisa X e acabou virando um monstro por consequência da coisa X que ele estava fazendo. Ele é o Hulk. Eles vão fazer isso no Kraven? Que é um caçador? Um cara que, eu quero matar um elefante. Esse é o nosso herói? O que eles vão fazer, cara? Pelo amor de Deus. Sabe? É inacreditável. Kraven protagonizou uma das melhores histórias do Aranha. Por que caralho eles vão fazer um filme dele sem o Aranha? Exatamente. Por que não colocar o Andrew Garfield num filme que é a última caçada do Kraven? A não ser... Best case scenario. Best case scenario. A melhor coisa que pode acontecer. Não vai. É bom demais pra ser verdade. Filme do Kraven é a maneira deles de esconder que, na verdade, eles estão fazendo o terceiro Homem-Aranha do Andrew Garfield e é a última caçada do Kraven. É a melhor coisa que pode acontecer. Não vai acontecer, obviamente. Não tô nem teorizando. Na verdade é isso que eles estão... Não tô nem teorizando. Eu tô imaginando uma coisa que podia acontecer que seria legal. Não vai acontecer, ok? Se a mãe da Cruella foi morta por dálmatas, a família do Kraven pode ser morta por leões, é fichinha. Só se foi isso. Ele quer se vingar da savana. Talvez ele casse apenas... Pode ser alguma coisa do tipo. Pode tipo, ele é um caçador, mas ele percebeu que matar animais é errado. Mas surgiram monstros interdimensionais e apenas as suas habilidades podem acabar com esses monstros. É uma coisa que eles podem fazer. O ponto mais importante aqui é o Kraven não protagoniza a última caçada. O Aranha protagoniza a última caçada de Kraven. Exatamente. Vão montar o sexteto sinistro da Deep Web. Meus amigos, cena pós-créditos do Morbius. Ok? Cena pós-créditos do Morbius. Eu posso dar o spoiler? Eu quero muito dar o spoiler. O spoiler tá na minha review. Eu sinalizo o spoiler. Mas eu quero muito dar o spoiler. Por favor, sim, eu aceito. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Sabe o abutre que eles colocaram no trailer? Então, é a cena pós-créditos. Eles estão tão desesperados pra fazer você acreditar que o Morbius faz parte do MCU de alguma forma que eles pegaram a coisa que acontece nos créditos, que não é pós, né? No meio dos créditos. E colocaram no trailer. No trailer! E aí o que acontece são duas cenas. Uma cena... pois é. Uma cena é ele sendo transportado para o universo do Morbius, para o universo da Sony. O que pra mim já é uma coisa absolutamente idiota, porque eu não quero ver o Abutre... Porque o Abutre, naquelas trocas, abre a fenda, né? Do terceiro Homem-Aranha. Abre a fenda e ele cai nesse universo. Eu não quero ver o Morbius interagindo com o Abutre. Eu quero ver, em tese, caso eu gostasse do Morbius, o Morbius interagindo com a Aranha. Agora eu vou ver, tipo, o Abutre interagindo com o Morbius. Beleza, essa é a cena porque ele cai na prisão. E aí todo mundo fala, nossa, surgiu um homem, supostamente chamado Adrian Toomes. Não é um preso, mas ele surgiu na cela. A gente tem que soltar ele porque ele não tá no nosso registro. Né? Faz sentido. Soltam ele. Segunda cena é o Morbius dirigindo pela estrada no deserto. Ele para o carro no meio do deserto e encontra o Abutre. O Abutre com o traje de Abutre. Veja bem, ele foi transportado com o uniforme de prisão da prisão do MCU para a prisão da Sony. É uma prisão agora. O Michael Keaton está oficialmente preso na Sony. De onde ele tirou o uniforme do Abutre? De onde ele tirou a tecnologia alienígena do ataque de Nova York no universo do Morbius que não teve o ataque de Nova York? Mas ele tá lá com o uniforme completo e fala... com máscara, inclusive. Eu acho que eles não conseguiram o Michael Keaton pra fazer essa cena e fizeram a voz dele sintetizada. Real. Porque ele não tira a máscara pra falar com o Morbius, é só o capacete. E...
Tava no bolso, né? A armadura é um simbionte. Ó, essa é uma teoria. E aí ele fala, eu ouvi dizer que você tá por aí, a gente pode fazer coisas juntos. Um diálogo basicamente de formação de um sexteto sinistro. Só que o Morbius é um herói. O Morbius não fez nada de errado. Por que eles vão formar um sexteto sinistro? Por que o Morbius, um personagem essencialmente bom, vai formar um grupo com o Abutre? É inacreditável. Inacreditável o que eles fazem nesse negócio. Mas, Kitsune, você tá esquecendo que no quarto do dono da Sony tem vários pôsteres do Sexteto Sinistro, e aí a vida dele é tentar fazer o maior número de filmes do Sexteto Sinistro. É isso, né? É isso. A não ser... Teorias! A não ser que isso tudo se dê no universo do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. E no segundo filme do Andrew Garfield, eles passam lá na Oscorp e tem os braços do Octopus e uns bagulho lá. E tem um traje de abutre daquele universo, que era a tentativa do filme do Andrew Garfield de fazer um sexteto sinistro no terceiro filme. Teoria Sony! Ninguém se importa! Teoricamente já teve sexteto sinistro no No Way Home, né? Avi Arad quer um sexteto sinistro nos cinemas desde 2013. Ainda quero o Rhino de armadura. Tem esse também, né? Jesus. Mais inacreditável é que isso é VTuber no Hololive entrevistando o Jared Leto. Meu Deus. Lembram quando o Homem-Aranha 3 era o que a gente considerava ruim? Bons tempos. Morbius faz Venom parecer um filmão. Juro pra vocês. Parece um filmão. Que filme da hora depois de ver Morbius. Se eu fosse o Garfield, pensaria 2 vezes antes de voltar. Se é pra voltar nisso... Tem uma cena do Morbius que o Morbius tá ameaçando pessoas pra conseguir fazer um laboratório pra ele. E aí o cara fala, quem é você, cara? Ele tá com a cara toda de vampiro, né? Quem é você? E ele faz, I am Venom. Por quê? O filme do Morbius se passa no universo do Venom? Não sabemos. Supostamente sim, supostamente não. Não sabemos. Mas ele falou I am Venom. Porque eles precisam colocar referências pra você lembrar que tá tudo conectado. Porque é a única maneira de fazer você se importar com o fato de que esse filme existe. Enfim. É isso. Morbius. Morbius é um filme tão bom quanto o Elektra. Tão bom quanto Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Ele é esse nível. É esse nível de dane-se. Mulher Gato da Halle Berry. É isso que ele é. Então ele tá nesse patamar. O Venom, por exemplo, está num patamar um pouco acima. O Venom tá num patamar que eu coloco ali junto com o Motoqueiro Fantasma. É ruim? Mas dá pra dar uma risada. O Nicolas Cage é legal, o Tom Hardy é legal. O Morbius tá no nível de X-Men Origins Wolverine. Sabe, o filme que tem o Deadpool falso? É nesse nível. O Morbius falou isso, cara. I am Venom. O Andrew... O Lanterna Verde era divertido? Não. Ruim e chato. Ainda é ruim e chato. É um filme boring. Esse é o problema desse filme. Morbius seria mais legal se fosse um Lost Media, o filme excluído da Sony. Cara, seria muito mais legal. Eles cancelaram, mas aí alguém conseguiu acesso aos arquivos e soltou esse negócio na internet. E a gente vê como curiosidade. Nossa, o filme era uma bosta! Isso ia ser legal. Sendo lançado com toda essa pompa. Era inacreditável. A gente viu naquele evento de lançamento muitos vídeos promocionais. E toda vez que o Jared Leto falava, ele falava 2 coisas. Do porquê é legal o filme. Uma era o único argumento que ele tinha pra ter escolhido esse filme, que era... Eu fico muito empolgado porque é a primeira vez que esse personagem é adaptado pras telas, então é uma grande honra. Isso não é um argumento, né? Ninguém fez antes, por isso é legal o que eu tô fazendo. E o segundo argumento era... A segunda coisa que ele falava é que... esse personagem icônico da Marvel, finalmente nas telas, uma coisa que todo mundo esperava. Hein? Oi? Enfim. Agora eu quero que vaze uma versão com efeitos não acabados do Morbius. A versão com efeitos não acabados do Morbius seria uma versão muito mais divertida do que esse filme.
A versão do Wolverine Origins com efeitos não acabados é 30 vezes melhor que o do cinema. Foi a que eu vi. Dei muita risada. Senhores, muito obrigado pela presença de todos. Acabamos de falar muito mal de Morbius, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E é isso. Abraço pra todas as pessoas. Temos aí cerca de 70 e poucas pessoas assistindo. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelas pessoas que passaram a seguir o nosso canal na Twitch recentemente. E GPS toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Sexta-feira também tem a minha live de animes da semana, 1h30 da tarde, que é o Terebi. Na quinta-feira eu também tenho a minha live de gravação do Kitsune da semana. E, obviamente, tem uma longa lista, uma longa agenda de lives. Tem o Direto da Pedreira, tem o Play Spot, que a gente faz gameplay, tem o Momento Drama com as meninas, com a Carol e com a Vanessa. Tem vários bagulhos, certo? Sigam a gente. Tem basicamente live todo dia, quase todo dia, às 5 horas da tarde. Alguns dias também em outros horários, certo? Abraço pra vocês. Eu vou terminar agora. Falou!